Oi, meu nome é Thaís, tenho 28 anos. Com 10 anos eu tive leucemia linfóide aguda. E na época, foi em 1998, não tinha muita informação sobre câncer, não conhecia ninguém que teve, não tinha ainda a novela Laços de Família, então foi tudo muito novo para minha família e para mim também pela idade. Para descobrir o câncer, minha mãe ela teve que me levar em 3 hospitais. O primeiro hospital, eu tava com uma dor no corpo. O primeiro hospital falou que eu ia ficar mocinha. No segundo hospital, falou que eu tava fazendo manha. E eu tava fazendo manha, que era mentira. Aí no terceiro hospital, viu que meu baço e meu fígado estavam inchado, aí estavam com suspeita, aí começou a fazer exames. E aí no dia 18 eu fui fazer um melograma que confirmou. E dia 19 de fevereiro de 98 eu comecei o tratamento. O tratamento ele foi até dia 24 de agosto de 2000. O tratamento com quimioterapia e com radioterapia. Nesse período eu tomei MTX, Oncovin, Arac, quimioterapias por veia e uma oral. Elas davam diversas reações, náusea, vômito, baixava meu sangue, baixava minha plaqueta, baixava a defesa do corpo. E realmente é um tratamento muito difícil. Eu também fazia líquor, que é um exame na espinha, que tirava líquido da espinha e injetava quimioterapia. Era complicado, mas enfim, passou. Eu tive 5 internações, entre elas uma na Páscoa e uma no Natal. E eu lembro que na minha família, na Sexta-feira Santa, faz grão de bico com bacalhau. E aí minha mãe pediu autorização, porque eu queria comer muito grão de bico com bacalhau, que é da minha família, e levaram. Aí a gente pediu autorização até pra mãe do outro paciente, pra família do outro paciente que tava internado junto. E a gente comeu grão de bico com bacalhau. E, enfim, o tratamento foi difícil, mas eu não tive nenhum preconceito em relação à queda de cabelo, que era a maior preocupação da minha família, né? Quando descobriu, falou assim, Thaís, você vai fazer um tratamento, vai cair seu cabelo. Eles achavam que esse era o maior problema pra mim, por ser uma criança de 10 anos. E realmente, ficar carequinha não é legal. Principalmente naquela época que não era tão divulgado, não tinha essas questões de lenços. Eu lembro que eu tirava um boné, colocava um boné, era como se fosse uma proteção pra mim. Mas o tratamento em si, ele foi muito difícil, principalmente porque junto com ele eu tive perdas de pessoas queridas, que eu acho que foi o mais difícil. Então, eu acredito, talvez, não sei, ou por eu já estar com 28 anos, ter passado um bom tempo, que eu fiquei numa rotina muito... naquele contexto, né, de hospital, de transporte, hospital, e o tratamento era tão forte que eu lembro que eu saía de casa e saía pro hospital e começava a me dar um mal-estar. Eu chegava, entrava no metrô, o mal-estar era maior. Eu descia na estação, na época, Santa Cruz, pra ir no Hospital Graac, no IOP, né, Instituto de Oncologia Pediátrica, e aí a náusea, o mal-estar ficava maior ainda.
Eu chegava na esquina do hospital, já tava passando mal. Dentro do hospital já era uma coisa muito forte. Eu imagino como... Eu imagino não, né? Eu sei como foi forte por essa relação, né? Do espaço com o mal-estar. Mas eu tive sorte, eu tive Deus, eu tive minha família, amigos, que deu toda uma estrutura. O hospital, ele é um hospital maravilhoso, com uma estrutura maravilhosa, e que fez de tudo para minimizar essa situação, que não é fácil. E aí lá tem uma brinquedoteca, é um hospital infantil, né, infanto-juvenil. Aí eu lembro que a gente fazia amizade na brinquedoteca, eu lembro que a gente conhecia pessoas do mesmo contexto que dava força uma para outra, né? E eu não parei de estudar, eu tava na 4ª série, que é o atual 5º ano agora. E eu não parei de estudar, mas eu não sofri preconceito, mas eu tinha uma vergonha dessa situação. Então, na 4ª série eu fui bem pouco, mas era uma aluna boa e passei de ano. E quando eu ia, eu preferia ficar perto da sala dos professores. Eu não queria me expor mesmo, né? Acho que era timidez, vergonha, que hoje que eu vejo que é besteira, mas talvez naquele momento não tinha tanta divulgação, e eu acho que mesmo pela idade, acredito eu, que eu preferia ficar na sala dos professores, perto da sala dos professores. Na 5ª série já não, na 5ª série eu já... No começo da 5ª série eu ainda ficava, depois eu já comecei a me enturmar. E aí eu lembro que eu usava uma tiara, que tinha cabelo bem curtinho, que já tava nascendo. E essa tiara era como se fosse uma proteção pra mim. Aí uma vez foi difícil, uma vez eu quis colocar tic-tac, que é umas presilhinhas, né? E todo mundo me olhou, mas não me olhou como preconceito, me olhou, nossa, ela mudou, ela não veio com a tiara. Mas... E foi passando, e eu era tão estudiosa que teve uma vez que eu tomei quimioterapia, peguei uma infecção que tinha que tomar antibiótico na veia. E o antibiótico era de 12 em 12 horas, mas eu ia de manhã, tomava, ia pra escola de tarde, voltava no hospital e tomava o antibiótico na veia, porque eu queria ir pra escola. E aí, dia 24 de agosto, eu recebi alta. Era uma coisa, tipo, mentira, assim, tipo... Não, tipo, nossa... eu continuei com um medicamento que ajudava na defesa, que é o Bactrim. E por 6 meses... E eu não podia tomar sol, não podia ir na praia. E em dezembro eu fui na praia com meu irmão e eu peguei herpes. E eu fui internada um dia por causa dessa herpes, na época do Natal... Porque eu fui na praia e acho que eu tava ainda com a defesa baixa. Ou não sei porquê, enfim. Só que preferiram dar um remédio também por veia. E aí eu saí na véspera do Natal. Mas, enfim, passou, eu continuei passando no hospital, primeiro de 2 em 2 meses, depois a cada 3 meses, depois a cada 4 meses, depois de 6 em 6, depois uma vez por ano, até... Ai, ficar derrubando o celular. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu passava... eu não, continuava passando no GRAAC, mas como o tratamento, não mais como pelo tratamento em si, pela leucemia, mas o tratamento ele é muito forte. Então eu passava pra ver se tinha alguma sequela, eu tinha que levar vários exames. E com 20 anos eu comecei, 20, 21 mais ou menos,
eu tive osteopenia, eu faço tratamento, tenho que estar observando, que foi uma sequela do uso de corticoide junto com tendência de família, né, da minha mãe, de família mesmo, mas que é uma coisa que pra ter depois dos seus 50, 60 anos, mas que eu também não vejo como um problema. Hoje eu vejo essa experiência que eu tive, ela foi triste, principalmente, como eu falei, por perdas Sorocabana, de pessoas queridas, e que se eu começar a falar, choro. Mas eu acho que também, por fazer 16 anos que eu terminei o tratamento, às vezes eu tenho que dar um chacoalhão assim, Thaís, você não precisa reclamar disso, você não precisa fazer disso um problema, você já venceu um câncer. É bem mais... Sorocabana, nasceu em São Paulo, paulistana, Sorocabana. Mas você venceu e não é problema isso, né? Você vai fazer disso um problema, você já passou por tantas coisas. Eu acho que é isso que ficou. Que, como eu falei, por passar 16 anos, às vezes eu esqueço, né? Tipo, que aconteceu isso comigo. Porque é rotina, já bola pra frente, realmente é passado. Mas às vezes é bom pra lembrar, pra ver o que realmente a gente reclama, né? Estamos reclamando do quê? Eu acho que é isso que ficou. Eu agradeço muito ao Hospital Graac, o Instituto de Oncologia Pediátrica, porque tudo, né, eles fizeram. Minha família, amigos, enfim. E é isso aí, eu espero que tenha ajudado. E força pra todo mundo, que tem que fazer o tratamento certinho, mas bola pra frente, vai dar tudo certo. Beijão. Tchau.